Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um assunto importantíssimo aí para o seu concurso, para a sua vida de professor, para a sua vida de cidadão participativo, para a sua vida de pai, de mãe na educação dos filhos, que é a LDB, Lei 9394 de 1996, e o que ela diz, o que ela traz de importante para nós. Essa aula, como essa lei é muito extensa, então eu optei em fazer uma divisão. Então nós vamos trabalhar cerca de 3 partes. Essa é a primeira, tá? Vamos ver do que trata esse excelente documento, né, cidadão, de 1996, um movimento feito, então, dentro do nosso período democrático. Né? Nós tivemos 3 LDBs, nós tivemos uma no início do século XX, outra em 71, né? 71 durante a vigência da ditadura militar, e outra agora, né, que é a que rege as nossas nossos comportamentos, nossos sistemas de ensino, ok? Pode ser que no seu concurso caia também ó, essa expressão, não muda nada, tá? Então, CLDB, Lei de Diretrizes Básicas, pode ser que caia o LDBEM, né, do Ensino Nacional, também não vai mudar nada, ok? Da Educação Nacional, ok? Então, vamos lá, espero que gostem. Tem gente me pedindo para fazer a resenha do livro da Anastasiou, já está quase pronto, logo, logo vai ter isso também para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, artigo 1º da LDB. O artigo 1º fala que a educação é ampla. Então, se você pegar a lei na íntegra, fala que todo espaço é um espaço educativo. Contato com a família, o contato com a escola, o contato social, o contato no trabalho, o contato no ônibus que te leva ao trabalho, a convivência social, o homem é um animal social, né, segundo Aristóteles, e a gente aprende em contato com o outro. Na sociologia tem até a lenda, né, um estudo que a gente faz quando estudamos sociologia, dos meninos lobo. Quando você nasce numa sociedade de lobo, você não aprende a falar, você não aprende a ter regras de etiqueta, né? Você vai beber água como um lobo, né? Você vai uivar como um lobo e etc. Então, como fala que a educação é ampla, o artigo 2º é que vai dizer o seguinte, o artigo 1º é que vai dizer o seguinte: dentro dessa situação que é ampla, essa lei ela vai fazer um recorte, uma limitação. Ela vai trabalhar exatamente da educação escolar. Então, ela reconhece que tudo pode ser educação, a gente pode aprender em vários locais, né? Família, etc., mas a gente vai aprender pela lei, né, 9394, como deve se comportar o ambiente escolar. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção no concurso. O que é educação? É a forma de tornar pleno a convivência em vários espaços sociais. Do que trata a lei? Vai tratar de um desses espaços sociais, que é a escola, tá? Então, o artigo agora 2º, ele diz para nós, educação é dever da família e do Estado. Cuidado que em concurso eles costumam fazer isso aqui, ó. É dever da família, ou então eles colocam é dever somente do Estado, ou principalmente é dever da família e ou Estado. Não, é dever da família e do Estado. Então, o Estado tem que fornecer educação pública, tem que fornecer educação pública de qualidade, tem que fornecer condições para que o aluno tenha acesso e permanência na escola, tem que fornecer um plano político-pedagógico, uma gestão participativa, um material didático, comida, o que for preciso para que aquele aluno ele fique naquele espaço, né? E quem que vai levá-lo até lá, né? É a família. Então tem que ter parceria dos dois. Não adianta o Estado fornecer escola e a família não matricular, certo? Qual que é a finalidade, a atividade fim da nossa educação? É o pleno desenvolvimento humano, PD, pleno desenvolvimento humano. Esse pleno desenvolvimento humano, como que a gente sabe se deu certo? Se a pessoa consegue exercer a cidadania, exercício de cidadania, e se ela consegue estar qualificada para o trabalho. Eu vou chamar isso aqui, ó, de tripé da educação, ok? Se você quiser saber mais, em várias aulas eu falo sobre ele, é só clicar nos links da descrição aqui embaixo do vídeo, tá? Tem um monte de outras aulas, Plano Nacional de Educação, Sistema Educacional, pode dar uma olhadinha que isso pode te ajudar bastante, tá? Então, eu vou chamar de tripé educacional, que a LDB diz que o pleno desenvolvimento humano se dá com o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.
aquela escola que só focaliza a ideia de que você tem que aprender conteúdo, ela não te torna um cidadão, ela não faz você refletir sobre a própria vida, se torna um sujeito alienado. E as disciplinas, por exemplo, que vão trabalhar isso, são as disciplinas que não envolvem comportamento humano. Então, se você está numa aula de matemática, que o professor pede para você calcular x mais 2 mais 3x mais 2 é igual a zero, então essa equação é importantíssima para a área da matemática, mas ela por si só não te torna uma pessoa melhor nem pior. Buscar o valor de x não explica por que nós temos crianças analfabetas, por que nós temos mulheres se prostituindo, por que nós temos tanto desemprego no país. Agora, quando o professor de matemática ele te ensina que isso aqui é justamente importante para que você, enquanto engenheiro, enquanto sujeito da área de matemática, vá construir uma planta de um edifício, pensando, né, a partir desse cálculo, que a hora que terminar o cálculo para subir a parede, ela tem que estar pronta para receber o sujeito com deficiência, tem que ter a rampa de acesso, tem que ter o cuidado com a ventilação para evitar o uso de ar condicionado e não gastar tanta energia elétrica. Então, essa preocupação com o trabalho, mas também com o exercício da cidadania, ela tem que ser o principal foco para a gente atingir esse pleno desenvolvimento humano. Okay? Então, não adianta, segundo a LDB, só encher o aluno de conteúdo. É necessário que esse conteúdo tenha uma conexão com o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A LDB traz para a gente 13 princípios, tá? 13 princípios. Olha só. Igualdade de acesso e permanência. Isso aqui é interessante. Vamos supor que você tem aqui uma escola. E o Joãozinho, ele mora do lado da escola. O Joãozinho, ele acorda às 6h30, toma café, 7 horas ele está aqui na escola, né? Dá tempo de tomar banho, tomar café e chegar na escola para aula. Mas nós temos a Maria que mora na periferia da cidade. E ela tem que e para ela chegar de ônibus, bicicleta, de carona, né? Ela vai demorar, se esse aqui demora, sei lá, vamos colocar 5 minutos, né? Essa aqui demora 1h e 15 minutos. E ela, inclusive, ela não tem condição, porque se você somar uma passagem de ônibus coletivo, ida e volta, ao estudar, ela atrapalha a renda familiar. Então, muitas pessoas deixam de ir à escola justamente porque moram longe da própria escola. Aí, o que o poder público está dizendo pela LDB? Que a escola, em seu sistema, tem que ser responsável por esse transporte escolar. Então, a prefeitura, se é uma escola de ensino fundamental, o Estado, se é uma escola de ensino médio, ou a própria federação, são responsáveis pelo transporte e permanência. O que é essa permanência? Olha, vamos supor que você faça agora um curso de graduação. Você deve perceber que na Federal, na Universidade Federal, tem bolsa. Tem bolsa para pesquisa, tem bolsa de iniciação científica, tem bolsa para monitoria, tem bolsa para fazer curso de não sei o que, não sei mais quanto. Isso é muito importante, porque isso tudo evita a evasão escolar. Tá? Tem um vídeo sobre evasão escolar aqui embaixo, dá uma olhadinha também. Tá? Então é importante que isso seja assim. A gente fala, mas a escola pública ela dá muita regalia. Não, tem gente que vai na escola pública e não tem comida em casa, né? Então, isso é importante. Segundo item, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o conhecimento científico. Então, tem gente que vai estudar, por exemplo, na universidade, vai estudar o comportamento das baleias. Ah, mas a gente está em Minas Gerais, não tem nem baleia aqui. Não, mas isso é um conhecimento que ele está interligado a vários outros, né? Por exemplo, a matemática, a oceanografia, a biologia, e vai desenvolver outras áreas. Tem gente que vai estudar a Lua, tem gente que vai estudar o lobo-guará, tem gente que vai estudar equação de segundo grau, tem gente que vai estudar os campos elétricos, tem gente que vai estudar a importância do narrador de terceira pessoa e narrativa realista. Ou seja, a liberdade de aprender e ensinar é garantida porque o Estado é laico, não pode ter interferência, tá? Pluralismo de ideias significa que nós vamos, por meio até de instituições públicas e privadas, e de circulação de ideias, por exemplo, no ambiente religioso. Nós temos predominantemente pessoas católicas como
predominantes no país, mas nós temos os evangélicos, os judeus, os muçulmanos, e essas ideias devem circular. Por quê? Se for uma ideia única, a gente volta para o estágio da ditadura. Tem que lembrar que em 1964 até 1988, nós tivemos um ensino que a gente chama de verticalizado. O ensino vem de cima para baixo. O ensino determina o que o professor tem que fazer dentro de sala de aula. Isso é o que a gente chama de tecnicismo, é o ensino tecnicismo. Vinha a apostila, vinha lá, siga esses passos, questões de comunicação e expressão, interpretação de texto, tudo em sequência. Agora não, agora a escola, pela gestão participativa, escolhe o livro didático, o professor participa disso, a comunidade, o próprio estudante. Então, nós não vamos ter um ensino verticalizado, nós vamos ter um ensino aberto, porque estamos em época democrática, tá? Então, respeito à pluralidade de ideias significa que nós podemos ter ideias conservadoras circulando junto com ideias liberais dentro do texto, sem nenhum problema. E com ideias críticas em relação às liberais também. Ó, respeito à liberdade e à tolerância, porque, de novo, porque nós estamos numa época agora democrática, a democracia, tá? Então, isso aqui é muito importante, saber que a nossa escola, ela é o que é inclusiva. Qualquer questão de vestibular que trouxer a ideia de, pode fazer isso na escola, mas isso não pode. Esse pode ser incluído, esse não pode. A gente pode dar escola para esse grupo, para esse não. Não, a escola é para todos, ela é universal, assim como o nosso SUS. Por isso que ela é o quê? Gratuita, beleza? Tem escola que é paga? Óbvio, é privada, essa aqui é paga, né? Beleza? Sétimo princípio. Aliás, o que é princípio, né? Princípio é o que norteia, é o início, são os valores que vão, na base da educação, ser o norte para o comportamento de qualquer profissional dessa área. Valorização do profissional da educação. Cuidado, hein? Profissional da educação não é só professor, é o professor, é o gestor, é o coordenador, é o diretor, é aquele que participa de todo o processo da educação. E valorizar aqui não significa aumentar salário, tá? Valorizar, é lógico que o salário tem que ser aumentado, aliás, eu sou um defensor disso, mas não é só isso, né? Não adianta você pagar. Deixa eu ver aqui se está tudo certo, parece que tem um sinal aqui. Ok, deixa eu só testar o áudio, está tudo certinho. Beleza, tudo bom, tudo certo. Então, não adianta só aumentar o salário do professor. Se você pagar 3, 4, 5 vezes mais para o professor e não der a ele a liberdade, né, de poder participar do plano do projeto pedagógico da escola, se você não der voz a ele, se você não der mecanismos para que ele ensine da melhor forma possível, para que ele que está junto ao aluno possa respeitar o que o aluno traz de casa, valorizar esse ensino extraescolar, nós não vamos ter o plano de desenvolvimento humano. Tá? Então, por isso, a gente vai falar disso aqui lá no artigo 14, quando fala da gestão democrática. Em oposição a esse tecnicismo aqui, a gestão democrática, ela chama o corpo diretivo do colégio, ela chama o corpo docente do colégio, ela chama representante dos alunos, representante da comunidade, para fazer, né, uma elaboração de o que nós queremos, devemos ensinar para as nossas crianças. O que é importante. De modo que, apesar de existir no Plano Nacional da Educação, a elaboração do currículo escolar, desse território a ser ensinado, dessas ideologias de poder que se entrecruzam, é de decisão daquela comunidade. Porque nós temos um país, gente, olha o tamanho do Brasil, ele é plural. A comunidade que está aqui, por exemplo, no Amazonas, é completamente diferente da comunidade que está no Rio Grande do Sul. Os valores, as demandas, os costumes são completamente diferentes. Então, nós vamos ter uma base nacional curricular comum, que mostra que a língua portuguesa, respeitando o direito aos quilombolas, aos indígenas, ela deve ser usada como mecanismo de união desse país, mas que é possível, nos itinerários formativos, colocar valores daquela comunidade, tá? Isso é um respeito a justamente as pessoas que vivem aqui, elas vão compreender o Brasil como um todo, mas vão ter também como mecanismo de aprendizagem, instrumentos de aprendizagem, sua própria realidade. Isso faz o quê? Garante a qualidade do ensino.
Antigamente você ia ensinar, por exemplo, determinada matéria e a pessoa nem sabia para que servia aquilo, né? Então isso acontece demais. A educação bancária, condenada por Paulo Freire. Você ensina muito conteúdo sem a aplicabilidade daquilo no cotidiano. Então o aluno não vai aprender, né? Não vai conseguir memorizar tantas coisas. Valorização da experiência extraescolar, aqui você vai lembrar de Paulo Freire, né? Tem até a pedagogia do oprimido que vai cair, né, na sua prova. Essa valorização da experiência extraescolar dá a ideia de que o aluno não é uma tábula rasa, uma página em branco que senta na sua frente, agora você vai preenchê-lo. Não existe essa transferência de conhecimento. O aluno que chega, ele já chega com experiência da família, já chega com experiência dos amigos, ele já chega sabendo de religiosidade, ele já chega com um saber. Então, a troca, né, a atividade de interação entre o que o aluno traz e o que o professor tem é que deve ser valorizado. No currículo anterior, né, a gente valorizava o conteúdo e a capacidade que o professor tinha de transferir da sua cabeça para o outro. Esse é um modelo tradicional liberal que vai ser criticado por teorias chamadas de críticas mesmo, né? Com forte influência de Karl Marx, de Vygotsky, né? E aqui no Brasil, quem vai ser o representante disso é Paulo Freire. E aí, de novo, volta. O que é o tripé da educação? Ó, educação plena, exercício de cidadania e qualificação para o trabalho. É o que fala o artigo 11, o item 11. O 12, relativismo cultural. Porque, gente, ó, nessa época, um pouquinho antes de 64, inclusive, Segunda Guerra Mundial, 45, nós tínhamos muito a questão do etnocentrismo. Então, as questões do preconceito, de dominação do mundo, de higienização social, essas teorias estão sendo rivalizadas por uma visão de inclusão. Então, nós temos alunos que são diversos, né, no seu comportamento, na sua fala, no seu jeito de ser, na sua postura, na sua religião, na sua ideologia política, isso tudo tem que ser respeitado. Tudo está encaixadinho, tá? Se eu respeitar, eu tenho mais chance desse aluno ficar na escola, olha o artigo 1 aqui, né? Se eu respeitar, eu tenho mais liberdade para ele aprender. Se eu respeitar a ideia dele, ele também vai aprender com a minha. Eu vou ser mais tolerante. Tá vendo? Tudo se casa. É muito bonita essa lei, tá? E direito à educação ao longo da vida significa que aquele aluno que não conseguiu estudar naquele momento, né, na idade regular, ele também tem direito à retomada. Isso lembra a escola de educação de jovens e adultos, né? E é justamente isso aqui que o Paulo Freire vai trabalhar. É necessário respeitar a realidade desse aluno para que ele aprenda. Então, o aluno está trabalhando durante o dia, ele tem lá os seus 22 anos, ele está terminando o ensino médio agora, estudando à noite. Olha, você vai ensinar matemática? Por que não perguntar para esse aluno, o que que você faz? Ah, eu trabalho num caixa de supermercado. Olha, então você trabalha com matemática. Então vamos tentar entender a sua vida, né, o que que você faz, né, para que a gente aprenda esse conceito de matemática que nós vamos estudar hoje. E aí o aluno fica interessado, porque ele vai melhorar a sua capacidade de ser um profissional de excelência naquela área, até ele perceber que ele pode mudar, que ele pode alçar novas experiências, porque aquilo ali ele já conseguiu dominar por completo. É muito legal isso, né? A educação liberta mesmo. O artigo 4º, o Estado. Olha só, a gente vai fazer assim agora, ó. O que é dever do Estado? Depois, o que é dever da escola? O que é dever do professor? O que é dever do aluno? Então, veja que ela vai contemplar, essa lei vai contemplar todas as esferas da educação. Então, vamos dizer, o Estado vai oferecer, é lei, né? Educação básica obrigatória a partir dos 4 anos até os 17 anos. Então, a educação básica, ela pega a educação infantil, ela pega o ensino fundamental e o ensino médio. Professor, universidade não é obrigatório, não? Não, deveria ser, né, gente? Todo mundo deveria ter a ideia disso internalizada em nossa cultura, mas é obrigatório estudar até os 17 anos. Ah, mas tem gente que não estudou até os 17 anos. Então, a lei garante o EJA. Você pode voltar a estudar, né? Atendimento educacional para pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades e superdotação. Isso significa que você pode terminar o ensino básico com menos de 17 anos, se você tiver altas habilidades e superdotação.
Isso significa que a escola tem que te dar pré-requisito. Ai, professor, mas não tem jeito. A escola que eu trabalho na minha comunidade tem um professor para 40 alunos na sala, não vai dar essa atenção. Mas se não tiver isso na lei, não vai dar nunca, né? Então já está garantido na lei. As pessoas que sabem dessa lei vão reivindicar. A escola vai poder reivindicar isso junto aos coordenadores do sistema de ensino que ela está inserida, sistema municipal, sistema estadual ou sistema federal. Eles vão providenciar um profissional para atender dentro da própria escola. Se não for possível, vai ter um atendimento especializado fora da escola, mas a ideia é que isso seja uma realidade de aproveitamento dos grandes saberes que essas pessoas já têm e pode ser utilizado em larga escala, né? Muito bem. Ó, e esse atendimento educacional especializado é o que a gente chama de ensino transversal. O que é o transversal? É o que atravessa todas as etapas da educação. Então, isso é garantido em todas as etapas de educação, inclusive até no ensino superior. Você já viu, por exemplo, que quando vai fazer formatura, canta o hino nacional, não tem uma pessoa que está fazendo a leitura em libras do hino nacional, fazendo a interpretação e tal? Isso porque é garantido por lei, tá? Então, passo a passo, passinho de formiguinha, a gente vai conseguindo melhorar, tá? Acesso àqueles que possuem atraso escolar, olha o EJA aqui de novo, tá? Acesso a outros níveis de ensino, que seria o ensino superior. O Estado também tem que garantir a oferta do ensino noturno, atendimento escolar no período de internação. Então, vamos supor que um período de internação longo, né? Você ficou 2 dias lá, vai um profissional lá no hospital. Não, tem que ser comprovado por lei e tem que ser um tempo extenso. Vamos supor que a pessoa fez uma cirurgia, ela está lá há 40 dias no hospital. Ela não perdeu o ano letivo, ela tem direito à reposição, uma prova, a substituição dos dias letivos por atividades extraclasse, né? Isso tudo é garantido por lei. Fazer a chamada pública, que significa a chamada de presença em sala de aula, mas também a chamada comunicação pública de que a escola está aberta à comunidade e as matrículas podem ser realizadas. Aí a família vai zelar pela matrícula e pela frequência, certo? Muito se fala hoje a questão do homeschooling, né? Vocês já devem ter escutado sobre isso. Eu não vou entrar aqui nessa demanda, mas eu vou sugerir para vocês um pensamento. É na escola que a gente sabe se aquele menino está passando fome, se está sofrendo maus tratos, se está sofrendo violência doméstica ou abuso sexual. Se a gente tiver o homeschooling aberto a toda a comunidade, porque se abrir só para a comunidade elitizada, é uma discriminação. Se for abrir, vai ter que ser para todos, você concorda? E aí esse aluno que não vai mais para a escola, que o sistema de avaliação ele vai ser diferente, vai ficar mais tempo em casa do que na escola, como que vai fazer essa medição, né? Como que a gente vai poder socorrer esses alunos em estágio de vulnerabilidade? Então, aí uma pimentinha para você pensar. Tá? Quem sabe isso não vira também uma aula, deixa um comentário aqui, por favor, se você gostou desse tema, tá? Muito bem. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis matricular a criança a partir dos 4 anos. Bom, então aí nós temos 4 anos. O antigo chamado pré-1 e pré-2, né? Que é educação infantil. Educação infantil. Aí a gente vai ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos ter 9 anos de ensino fundamental, ó, com 14 também aqui, né? E 15, 16 e 17, nós vamos ter o ensino médio. Tá? Tudo isso aqui é chamado de educação básica. Começa, então, aos 4 anos. Cuidado que o vestibular, o seu concurso vai dizer que é a partir daqui, né? Peguinha aí, tome cuidado. E tem educação entre 0 a 3 anos, professor? Tem a creche, outro peguinho de vestibular. Vai falar que educação básica é dever do Estado e direito do cidadão a partir de 3 anos. Não, é a partir de 4. De 0 a 3, existe a oferta desse ensino, mas ele não é obrigatório, tá? Artigo 7º.
Agora, sobre a escola privada, ela não pode fazer o que quiser. Primeiro, para autorizar o seu funcionamento, tem que ter uma norma jurídica da própria educação nacional. Opa, minha câmera fechou aqui. Ok, voltou agora. Tem que ter uma autorização, uma inspeção, uma subordinação às normas nacionais de educação. Opa, volta. Ok? Ela vai ser avaliada pelo governo e, principalmente, ter condição de autofinanciamento, né? Se não tiver a comprovação de recurso próprio, a escola não abre. É, aqui eu coloquei para vocês uma escola tradicional, olha o tanto de crianças na sala, sentadas olhando o professor. E aqui crianças fazendo a gestão democrática. Essa escola aqui, quem quiser estudar, é a escola Summerhill, na Inglaterra, né? Acho que é com 2 M's aqui, né? Summerhill, na Inglaterra, em que as crianças estavam discutindo aqui qual currículo elas deveriam estudar naquele ano. Elas que votavam a respeito do que queriam ou não estudar. Igualmente, dessa forma, nós temos a Escola da Ponte, em Portugal, né, que também tem essa experiência. Os alunos que decidem, junto com a comunidade que querem estudar. Né? Artigo 8, colaboração dos sistemas. Toda vez que falar esses sistemas, são 3 sistemas, cada um com várias etapas, né? Então, a gente já falou que o sistema começa com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, aqui, ó, a gente vai dizer que a etapa desse ensino aqui é o ensino médio. A gente vai pegar, ó, do 6 até o 14, isso aqui é o ensino fundamental. E 4, 5, a gente vai chamar de educação infantil. Todos eles têm como, tem parte do Sistema Nacional de Educação como responsável. Então, nós vamos pegar as crianças de 4 até chegar nos adolescentes de 14, isso aqui vai fazer parte do município. Então, o município é que vai tomar conta desses anos de escolarização. Se o município já deu conta, não tem nenhuma criança, né, sem escolarização, a alfabetização está em dia, cumpriu as metas, pode oferecer escola do ensino médio usando o mesmo prédio, por exemplo, o ensino médio noturno? Pode. Isso é um sistema de colaboração. Ele pode ajudar o sistema do ensino médio, que é garantido pelo Estado, pelo Estado. O Estado também é a mesma forma, ele já cumpriu a sua etapa de escolarização no ensino médio, já prepara o aluno para o vestibular, para a cidadania, para o trabalho. Sobrou dinheiro em caixa, a escola tem salas ociosas, pode oferecer o ensino fundamental? Pode, isso é sistema de colaboração, tá? E aí, acima do 18, né, dos 18 anos para frente, vem a federação, que a gente chama de união. União. Cada um desses daqui, ó, tem o seu sistema de ensino. Então, nós vamos ter, ó, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Nacional de Educação, todos eles subordinados pelo MEC. Então, nós temos aqui, né, sistemas de ensino, são 3. Sistema municipal, estadual e federal. Cada um tem uma função específica que ele tem que cuidar, uma etapa específica da educação. E, garantida essa etapa, ele pode colaborar com os outros sistemas. Certinho? Fácil, né? O artigo 8. O 9º. Agora, incumbência do sistema federal. Elaborar o Plano Nacional de Educação, já tem a aula para você, pode assistir, muito legal aí, tá? Organizar e manter seus órgãos, então nós temos aí o INEP, né, que está subordinado diretamente ao Sistema Nacional de Educação, né, a União, por exemplo. Ajudar os estados e municípios, tá vendo? Esse aqui é o sistema de colaboração, ok? Ó. Função supletiva redistributiva. Isso aqui é importante, tá? Vai trocar isso aqui lá no seu concurso. Supletiva não é o que está faltando. Porque se eu disser que o Estado, a União, ela vai completar a educação, algo que está faltando na educação, completar com dinheiro, com maquinário, com professor, é porque a educação fornecida foi incompleta. Não, como a educação tem que ser completa, tudo que vier a mais é suplementar, daí a palavra supletiva. Então, a função supletiva é a ideia de que, ó, já fornecemos o dinheiro para pagar funcionários, para pagar aluguel, para pagar água, luz e as despesas básicas.
Vamos calcular o custo aluno. Cada aluno que fica na escola, em tempo integral, ele precisa comer, ele precisa de livro, ele precisa de papel higiênico no banheiro funcionando, tudo funciona, a estrutura funcionando, tá? E agora sobrou um dinheiro em caixa, nós vamos comprar livros paradidáticos. Bom, os didáticos já estão fornecidos pelo PNLD, né, Plano Nacional do Livro Didático, e agora nós vamos levar para esse aluno, né, uma semana de livros para a gente trabalhar essa questão aí de leitura, né, na sala de aula. Isso é uma função supletiva, tá? Coletar dados sobre educação, então eu preciso principalmente, né, o censo. Opa, é com um C aqui, né, de bom senso não, né, professor? O censo, ele faz o quê? Ele levanta dados, macrodados de 10 em 10 anos. Além desse censo, nós podemos colocar em nível superior, vamos colocar aqui ó, o Enem, né, quantas pessoas prestaram vestibular, preenche o calendário, o formulário socioeconômico, vai sair da faculdade, você tem uma prova, você vai participar de avaliações institucionais, então você vai fazer, por exemplo, o ENAD aqui, ó, o ENAD, isso tudo serve para quê? Para que as políticas de elaboração de situações que vão melhorar o ensino sejam implementadas com a maior qualidade possível, tá? Isso tudo vai visar o quê? Perdão. Sempre o pleno desenvolvimento humano, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, certo? O sistema federal também, ó, ele tem que assegurar o processo de avaliação nacional, que são esses daqui, tá? O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e o SEAB da Educação Básica são os dois instrumentos que vão medir a educação básica, se ela chegou em grau de eficiência, o que tem que melhorar, e a educação superior, certo? Deixa eu só levantar aqui para abrir um pouquinho a janela aqui. Pronto, agora continuemos. O artigo 10º, agora já é do Estado, eu coloquei aqui para você, né? Tenho muito orgulho de ser mineiro, né? Mineiro, o jeito de falar, eu trabalho com algumas pessoas de São Paulo, eles falam, gente, o sotaque de vocês é muito legal, somos apaixonados, né? São paulistas muito carinhosos aí com a gente. Eu vi um vídeo de Minas Gerais, o sujeito falando assim que em Minas Gerais, o que identifica que você está em Minas é que tem galo. Você não vê os galos na rua mais, mas você escuta barulho de galo, galo cantando e tal. Então, você está em Minas Gerais, né? Muito bem. Então, aqui em Minas Gerais, o Estado, o nosso governador tem que fazer? Agora ele vai organizar o seu sistema de ensino, o sistema estadual de ensino, que vai cuidar especialmente do ensino médio, né? Executar, obviamente, ordens nacionais, então ele pode fazer a mais do que o governo federal determina, a menos nunca, beleza? Assegurar o ensino médio, que eu acabei de falar, e assumir os transportes escolares desse ensino médio, assim como a merenda. Tá? Meu filho estudou numa escola pública aqui na minha cidade, ele falava, pai, eu não entendo por que a gente chega lá no colégio, tem uma mesa de café da manhã recebendo a gente, eu acho legal, né? Mas aí eu fui explicar para ele, olha, você tem café da manhã na sua casa? Tem, né? Pois é. Tem gente que não tem, né? Tem gente que vai para lá, como que você vai estudar com fome? Eu já estudei um dia com fome, né? Eu esqueci na época, eu era graduando ainda, né? Eu ia de bicicleta, eu já ia direto do trabalho. Nesse dia eu esqueci a marmita e fiquei sem comer o dia todo, tinha que fazer a prova e tal. Foi um dia horrível, um dia, assim, o desempenho na prova foi pífio, né? Foi pífio. Eu queria acabar rápido para casa para poder comer. Então, com barriga vazia, não dá, né? Nós temos que garantir isso aí primeiro, depois a aprendizagem, não é isso? Artigo 11, agora, se eu tinha orgulho de ser mineiro, brasileiro, imagine agora, né, de morar na Beraba, beleza? Olha só, qual que é a incumbência? Organizar o seu sistema de ensino. E sistema municipal, então ele vai aí, né, do 6º ano até os 14 anos, né? Oferecer a educação infantil com prioridade o ensino fundamental. Beleza? Show de bola, né? O que é educação infantil? 4, que é obrigatório, não? 4 e 5 anos, tá? De 0 a 3 é creche. Muito bem. Artigo 12. Incumbência agora das escolas, viu? Então a gente falou dever do sistema federal, sistema estadual, sistema municipal, agora da escola. Depois vai vir do professor.
Tá vendo? Grava essa sequência do maior para o menor, essa sequência dedutiva, né, que é mais fácil. As obrigações são praticamente as mesmas, né? Olha só, 11, cuidar do seu sistema de ensino. 10, cuidar do seu sistema de ensino. 10, cuidar do seu sistema de ensino. Ok? É isso. Então, vamos lá. Ó, elaborar o PPP. Então, olha quem que elabora o PPP. É a escola, não é o Estado, é a federação. Não pode vir de cima para baixo, porque a escola tem realidades, por exemplo, vamos supor que nessa escola tenha 20 alunos cadeirantes, e na sua escola não tenha nenhum. Entendeu? Então, a forma de elaborar o projeto de educação física, de trabalhar o corpo, é diferente de uma para outra, tá? Administrar seu pessoal, assegurar 200 dias letivos, promover meios de recuperação, isso aqui é importante, porque se o intuito é não combater a evasão escolar, nós não podemos ter um professor que privilegia só a matéria, o aluno conseguiu aquele desempenho de 60% aprovado, o outro é reprovado. A ideia é que você promova a recuperação, a nivelação, para que ele possa alçar novas etapas da educação, tá? Integrar-se à sociedade, comunicar-se com a família. Olha a função da escola, ela não está isolada, não é só ensinar conteúdo, integrar a sociedade. Então, tem muitas atividades, por exemplo, que os alunos vão nas casas, em épocas, por exemplo, de festas religiosas, pedindo doações para fazer uma festa para a comunidade, né? Isso é integrar a sociedade. E aí o professor vai aproveitar esse passeio que foi feito pelo bairro e vai perguntar, olha, como é que são as ruas? Tem pavimentação? Por que aquela senhora estava empurrando o carrinho de bebê do netinho na rua enquanto os carros passavam? Aí vai descobrir que a calçada não foi feita de forma a ter a acessibilidade necessária, então as pessoas se deslocam pela rua junto com os carros, e aí eles vão descobrindo que a escola vai ter uma função muito grande, que é preparar a pessoa para que ela possa resolver esses problemas que são tão importantes para nós, tá? Ó, comunicar-se com a família, notificar o conselho tutelar. Nós temos, então, 25% de falta, tá? Então, se nós temos aí 100 dias, o aluno tem, garantido por lei, pode faltar 25 dias, são 25%, né? Ah, professor, mas aqui está falando 30%. Aqui, ó, quando o aluno atinge 30% dos 25 dias, né? Que seria 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, vamos imaginar que dos 25 dias, o aluno faltou 7 dias e meio. Ah, não tem como faltar meio dia, professor. Ah, então a gente divide isso em horas, calcula, né? Faltou 8, já ultrapassou 30% daquilo que é autorizado. O que a escola tem que fazer? Chamar a família, chamar o conselho tutelar, ver o que está acontecendo, será que esse aluno está sendo explorado pelos pais, está sendo deslocado para trabalhar, né, no semáforo, alguma coisa assim. Então, a importância da escola pública, gente, a importância didática dela é a menor que tem. A importância social dela é muito grande, né? E se você que é professor da escola pública compreender isso, você vai amar dar aula, vai amar ficar com esses alunos, tá? Ó, combater violências como bullying. Olha essa cena, tá vendo aqui, ó? Olha lá, já está apontando, né? Geralmente o bullying, então, ele se dá em movimentos recorrentes dentro do mesmo espaço, repetitivamente, e geralmente com hierarquia em termos de um desnível sociocomportamental. Então, geralmente é dos grupos dominantes para os dominados, né? O branco em relação ao negro, o magro em relação ao gordo, e assim por diante, né? Estabelecer a cultura da paz e combater o uso de drogas. Você está vendo que ensinar a equação de segundo grau é importante, mas é o menos importante aqui, porque preparar para a convivência, para o exercício da cidadania, para qualificar para o trabalho, é tudo interligado, né? Então, esses problemas sociais têm que ser resolvidos ali, no microespaço que é a escola. A escola, para mim, moçada, ó, é o micro que representa o macro. Os problemas que nós temos na grande sociedade de fora dos muros da escola são ali, vivenciados dia a dia. E o professor está ali, né? Está ali. Sugiro que vocês assistam a um curta, né? A Peste de Sofia. Vai lá, acha no YouTube e assistam. E veja o quanto uma escola negligente,
Um professor negligente é nefasto para a sociedade, quando aceita o bullying, como aceita a violência simbólica, quando aceita o currículo oculto. Dá uma olhadinha para você ver. Ó, artigo 13. Agora é a incumbência do professor. O professor não pode ficar de fora, não pode só chegar, eu vou dar aula, vou dar física, então eu vou ensinar física. Velocidade é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Ó, memorizou? Não! A ação do professor, ele começa antes da aplicação do conteúdo que ele vai dar em sala de aula. Começa em participação do projeto político-pedagógico. E aí ele vai perguntar para si, para a comunidade, para os alunos e para os pais, por que ele deve ensinar isso? Qual é o sentido de calcular? Sendo que a gente atravessa a rua sem fazer essa conta. A gente não mede a velocidade do carro, calcula mentalmente a aceleração para ver se dá tempo de você atravessar a rua. Então, qual é o sentido de aprender isso? Né? Ah, então não deve aprender? Não, eu quero que você reflita qual é o sentido. Tem que ensinar sim, mas por quê? Que tipo de conteúdo nós devemos dar para esse aluno, qual é esse conteúdo, qual é a melhor maneira de dar, por que vamos dar, como é esse aluno, que aluno nós queremos formar. Essas são as perguntas que vão ser feitas durante a elaboração do projeto. Aí, depois de feitas, opa, nós temos um norte a seguir, é só colocar no dia a dia da sala de aula, cumprindo o PPP. E, principalmente, zelar pela aprendizagem, ok? O professor que trabalha ali naquela escola regularmente, o concursado, ele sabe quando o aluno falta, ele está ali todo dia. Ele sabe os problemas do aluno. Ele sabe se aquele aluno está sob proteção do Estado, né? Ele sabe como cuidar dele, porque tem ali profissional que vai ajudá-lo, vai conduzi-lo, né, a essa situação. Estabelecer estratégia de recuperação. Em muitas escolas, a gente aplica só uma prova. Ficou de recuperação, a nota foi abaixo de 60%, ó, então dia tal vai ter uma prova. Espera aí, esse aluno vai estudar sozinho? Ele já não deu conta regularmente, não é? Não vai ter nenhum acompanhamento, não é? E aí tem o acompanhamento, o professor vai ensinar do mesmo jeito que ele ensinou? Não, no projeto pedagógico a gente vai agora levantar estratégias, né, para que esse aluno reconheça aquilo que ele não conseguiu perceber no ensino dentro da turma dele, tá? Muito bem, e ministrá-los dentro dos dias letivos. Artigo 14, esse é o da gestão democrática. Isso aqui garante o funcionamento democrático da escola. Participação dos profissionais da educação. Então, todos os profissionais, o coordenador, o diretor da escola, o professor, ele vai fazer o quê? Se juntar com a comunidade, né, com os pais e amigos da escola, vai se juntar com os alunos, ou com aqueles que representam os alunos, e nós vamos discutir ali, né, exatamente o que fazer dessa escola. Então, por exemplo, eu aqui, né, recebi essa semana uma avaliação institucional da UFTM, perguntando para mim o que eu achava do espaço físico, se os preços na cantina eram acessíveis, se as salas de aula estavam higienizadas, se eu me sentia seguro para voltar para o ensino presencial, perguntou se quanto às didáticas dos professores, os instrumentos de avaliação que eles utilizavam, e assim vai pedindo também sugestão, né? E marca-se reuniões com todos esses elementos aqui, elementos da escola, elementos da docência, elementos da comunidade. Isso é muito legal, né? Nessa época de pandemia, por exemplo, recebo eu um outro e-mail da UFTM dizendo que no nosso campus ali da rua Getúlio Guaritá vão ser distribuídas cestas básicas para aqueles que estão com situação de vulnerabilidade. Olha, gente, isso é a nossa escola pública. Ela não está preocupada só em ensinar, ela está preocupada em conviver da melhor forma possível. Okay? Criar políticas públicas educacionais não significa só um currículo daquilo que se ensina em sala de aula, mas um currículo que atende ao tripé, ao pleno desenvolvimento, exercício de cidadania e qualificação para o trabalho. Isso é muito bonito e a gente vai conseguir. Espero que os meus netos estudem numa escola melhor do que aquela que eu estudei, escola pública. Muito bem. E agora a gente termina, né? Eu vou agradecer a vocês. A gente se encontra na próxima aula para a gente discutir a segunda parte, né, desse projeto. Tchau, tchau e até.